Olá, queridos amigos telespectadores que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos gravando o programa Mão na Roda e recebendo hoje aqui a coordenadora do Lar Santo Antônio, a irmã Andréia Cavalcante. Irmã, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Obrigada, Paula. É uma alegria estar aqui com vocês, partilhar um pouquinho da minha história, da história do lar, falar um pouquinho de muitas coisas que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Especialmente da nossa instituição. Perfeito, excelente. E o Lar Santo Antônio é uma instituição que nós temos aqui em Tupã, que faz um trabalho sensacional, né, que a gente vai falar bastante aí no segundo bloco para vocês todos entenderem, até uma contextualização histórica também. Né, e vale ressaltar que essa nossa entrevista está relacionada com a área de enfoque de promoção da paz. É um trabalho sensacional que o Lar Santo Antônio faz aqui em Tupã, né? Sim. Excelente. E no primeiro bloco a gente sempre gosta de falar um pouquinho sobre a vida do entrevistado, né, para que o pessoal conheça melhor, né? Vamos falar da irmã. A irmã Andréia nasceu em Tupã? Não, nasci na cidade de São Paulo, capital. Saí muito cedo, né, de casa, na juventude, para estar indo para o convento. Com quantos Mas anos? toda a minha infância eu passei em São Paulo, né? Saiu com quantos Mas anos? com 21 anos eu saí para a congregação. Isso. Mas a maioria do tempo eu fiquei mais em São Paulo, não saí assim. Só saí mesmo para outros estados quando fui para a congregação, que a gente não tem uma estabilidade, sempre em vários lugares. Perfeito. Inclusive o pessoal, acho que tem sempre uma dúvida que as irmãs que são do Lar Santo Antônio não recebem salário, né? Não, é um não trabalho recebemos. totalmente voluntário, né? Trabalho voluntário de doação mesmo, Sim. de doação. E muitas pessoas pensam que a gente recebe uma gratificação em dinheiro, né? Mas a gente sempre fala, né? É tudo por amor, né? Em prol das nossas crianças, né? Dos nossos assistidos. Perfeito. Inclusive a gente tem um lema do Rotary que tem bastante a ver com isso, que é dar de si antes de pensar em si mesmo, né? Que tem bastante a ver. Nossa fundadora também tem uma frase, né? Amar por puro amor, sem medida e sem recompensa. Excelente. E quem que é a fundadora? Porque inclusive a irmã faz parte da Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena. Isso. É uma congregação com nome extenso, né? Extenso, e nasceu na Itália. A nossa fundadora, Savina Pedrilli, nasceu em Siena, na Itália. E ela, muito pequena, ela começou a ler os livros de Santa Catarina de Sena. E ela ficou encantada com a história de Santa Catarina de Sena e se inspirou, né, na vida dessa santa para fundar a congregação. A congregação foi fundada no ano de 1873 e hoje temos 147 anos de fundação. Perfeito. E o foco é trabalhar, então, de fato, com os pobres. Isso, com os pobres, e a gente fala assim que o pobre é a pupila dos olhos de Madre Savina. Nós temos casa de crianças, né, na assistência social, temos idosos, nós trabalhamos também com idosos, alguns colégios, também trabalhamos nos hospitais. Então, esse é a linha da nossa, que a gente segue, né, como colocar em prol a serviço desses mais necessitados, né? Perfeito. E aqui em Tupã, de fato, o trabalho que as irmãs fazem é somente no Lar Santo Antônio? Sim, somente no Lar Santo Antônio, mas assim, a gente ajuda nas paróquias, com catequese, com outros grupos, né, que chamam a gente também dá um apoio. Perfeito, irmã. E como que foi nessa vocação para a vida religiosa? É uma longa história. Eu sempre digo assim, que quando as irmãs contam um pouquinho das histórias assim, vocacional, eu sempre escuto assim, desde pequena eu era criança e via uma freira e fiquei encantada, e desde pequena eu queria ser religiosa. Mas eu sempre digo assim, que a minha história é diferente. Não foi desde pequena, eu já tinha uma certa idade, uma jovem. Mas assim, eu sempre falo que a minha vocação, ela nasceu pela dor, né? Não foi assim uma coisa bonita, cheia de histórias bonitas, né? Teve uma parte sofrida, de sofrimento. Mas eu sempre digo assim que
de um sofrimento maior, Deus tirou uma vocação, né? Que foi a minha vocação. Então eu digo assim que aos 15 anos de idade, eu e minha família sofremos um acidente de carro. Desde pequeno, meus pais, eu ajudava meus pais na feira. Eles trabalhavam na feira em São Paulo, né? E eu sempre ia ajudá-los e um desses dias que a gente estava retornando da feira, aconteceu esse acidente. Foi um acidente assim muito grave e graças a Deus não teve nenhuma vítima fatal, mas quem foi a mais prejudicada nesse acidente fui eu. É mesmo? E eu fui lançada contra o vidro do carro e os vidros perfuraram os meus 2 olhos. E no momento eu perdi completamente a visão. Então, assim, foi um momento muito difícil para minha família e de sofrimento e para mim também, que era tão jovem, né? Parei os meus estudos. E nisso foi uma caminhada que eu e minha mãe praticamente, que me acompanhava, e médicos e tudo, e a gente conseguiu, assim, uma luz no túnel, que foi um médico que disse, a sua filha vai voltar a enxergar, né? Ela vai fazer um transplante, depois vai fazer no outro olho e aos poucos ela vai enxergar. E realmente, graças a Deus, foi isso que aconteceu. E a irmã ficou sem enxergar por quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Então, nesse percurso, foi momentos assim de reflexões, de pensar, né, poderia ter sido pior. Mas algumas pessoas dizem, né, mas só porque aconteceu esse acidente, você resolveu ser religiosa? Eu falei, não foi só por isso, né? Porque quando Deus tem os seus planos, né, não adianta dar desculpa, né? Foi por causa do acidente ou foi por causa de outra coisa. Mas eu sinto assim no meu coração que Jesus já tinha esse chamado para mim, né, de ser religiosa. E aproveitou esse momento de fragilidade, de dor, né, para que eu pudesse assim, dar a minha resposta, né? Sim. E a irmã fez o transplante do quê? De córnea? Foi, eu fiz o primeiro transplante de córnea logo depois do acidente e depois fui seguindo todo o tratamento e até o dia de hoje eu já fiz 18 cirurgias. É mesmo? Agora mais recentemente não teve necessidade de cirurgias? Não tenho porque assim já teve algumas complicações. Infelizmente eu perdi a visão do olho direito. E o olho esquerdo eu tenho 15% de visão. Assim, muitas pessoas dizem, nossa irmã, mas não parece. A senhora anda bem, a senhora... Mas eu sei assim que Deus dá graça, né? Deus dá graça e eu sei que isso para mim é uma limitação, mas eu vejo que Deus a cada dia me dá a força, né? Como você mesmo disse no início, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Fato, a minha mãe também, ela tem cegueira. Minha mãe perdeu a visão de um olho por completo, do outro acho que ela enxerga uns 5% hoje. Acaba sendo somente vultos, né? Isso. Então a gente sabe que é uma dificuldade grande para quem está no dia a dia convivendo, né? Mas que história bonita, irmã. E aí, nesse momento, a senhora sentiu então que tinha vocação para a vida religiosa? Isso, aí a partir daí eu me voltei mais para a igreja, né? Porque eu até então estava afastada da igreja. E comecei um caminho, mas percebi que eu poderia dar mais, né, na minha caminhada de igreja, de cristã, e disse assim, eu posso dar mais como religiosa, né, e senti realmente, né, o chamado. No início foi um pouco difícil, porque minha família não aceitava, meus pais não aceitavam, mas eu sempre penso assim, se eu tivesse dito não, por causa dos meus pais, hoje eu não estaria aqui. E hoje minha mãe é muito feliz por ter uma filha religiosa. Meu pai, infelizmente, já faleceu faz 3 anos, mas ele também dizia assim para os amigos dele, minha filha freira está chegando, e ele ficava naquela felicidade, né? Mas ele está com Deus, mas está também feliz, né, por reconhecer que ele tem, né, tem aqui na Terra uma filha religiosa. Né? Muito bem. Olha que história muito bonita, tenho certeza aí que o pessoal que nos assiste, né, se emocionou também, porque a gente sabe a dificuldade de um acidente, né, de uma transformação de vida, né? Cada um dos caminhos que a gente trilha na vida tem lá seus ônus e os seus bônus também, né? Tá? Então, com certeza,
Não foi um momento fácil, mas hoje, graças a Deus, a irmã está aí fazendo um trabalho extraordinário, né? E servindo a Deus também. E como que foi esse caminho depois, então, né? A preparação, a trajetória, até a irmã chegar como coordenadora do Lar Santo Antônio aqui em Tupã? A gente fala assim, que todo o processo de formação é um pouco longo. Logo que se ingressa na vida religiosa, começa o aspirantado, né, a primeira formação, depois o postulantado, né, que já é uma coisa assim mais séria, que tem que ter o conhecimento de toda a história da congregação, depois o noviciado, que são 2 anos, o primeiro ano de noviciado, que é mais estudos, né, e o segundo ano, que já é um recolhimento maior, né, para realmente discernir o que eu quero, será que é isso mesmo? E depois a gente faz os primeiros votos, né, que a gente recebe o hábito religioso, e depois disso a gente tem uma caminhada como juniorista, que são mais ou menos de 7 a 8 anos, para realmente discernir, para a gente dar uma resposta para fazer os votos perpétuos. Depois desse tempo como juniorista, a gente escreve uma carta com a madre, dizendo que realmente quer responder ao chamado pela vida toda. E depois disso a madre, né, lê a nossa carta e dá o parecer final. E aí a gente é convidada a ir à Itália, né, onde nasceu, é o berço da congregação, onde Lá nasceu. em Siena? Isso, na casa geral é em Roma. Mas a casa da fundadora, onde a fundadora viveu, é em Siena, na Itália, né? Então a gente vai para ficar em Roma, que é a casa geral, que a gente fala, onde fica a madre geral. E lá a gente faz um percurso, uma caminhada de mais ou menos 1 ano de estudos, de preparação para os votos perpétuos, que a gente diz que é para a vida toda, né? E na cerimônia a gente recebe o anel. Olha, esse anel, então. Isso, recebe esse anel como... E esse anel a irmã fez esses votos quando? Eu fiz faz 3 anos atrás. 3 anos atrás a irmã estava então na Itália? Estava na Itália, isso. Na época da pandemia, foi um momento assim, muito difícil, porque até então, quando a gente chegou, não tinha, né, começado ainda a Covid-19. Mas... E na Itália foi muito tenso ali. A gente via pela televisão os horrores que foram em algumas regiões da Itália. Não sei se onde a irmã estava foi bem difícil. A gente teve momentos que não podia nem sair de casa. E saíamos fora para um curso, aí acabamos fazendo esse curso online, porque não tinha condições de sair. Foi assim bem desafiador, né? Porque a gente assistia ali os noticiários, aqueles caminhões passando com os corpos, a gente ficava bem abalada mesmo, né? Assim, só rezando, né, para aquela situação terminar, né? Parecia assim um pesadelo, né? Sim, e a irmã chegou a pegar Covid na Itália? Graças a Deus, não. Graças a Deus, que bom. Peguei quando cheguei aqui no Brasil. Isso. Olha só, que bacana. Muito bem, irmã. E hoje a irmã está como coordenadora do Lar Santo Antônio, né? Isso. Antes de chegar ao Lar Santo Antônio, como eu disse, estava na Itália, mas já passei por várias instituições da congregação em vários estados, não é? Na Bahia, Recife, Rio Grande do Norte, já morei também em São Paulo. E assim, a gente não tem estabilidade, né? Onde a madre chama, tem a necessidade, eu preciso de você em tal lugar. Aí a gente fez o voto de pobreza, né? Quer dizer, são 3 votos, né? Castidade, pobreza e obediência. Então a gente deve obediência à nossa madre. A pobreza, né? A gente vive com aquilo que é necessário. E a castidade, que é a nossa fidelidade, né, a Deus. Perfeito. Aqui em Tupã, a senhora está desde quando? Setembro agora, mês que vem, vai fazer 3 anos que eu cheguei. Isso. Olha só. Parabéns, que trajetória de vida sensacional, né? Uma trajetória de vida dedicada aí aos mais pobres, né? E que a irmã continue fazendo um excelente trabalho aqui em Tupã, junto também com a irmã Ivonete, né? Isso. Que é a presidente do Lar Santo Antônio. E temos a irmã Olga também que nos ajuda, somos 3 irmãs. Muito bom, parabéns. E você que nos assiste, olha só que história de vida inspiradora e motivadora também.
A gente vai fazer um breve intervalo, é só um minutinho, daqui a pouco a gente já retorna.